I heard a shot. I think I heard a shot. I think I heard a shot. I think I heard a shot. Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E esse vai ser o nosso episódio mais curto, mais rápido, mais maneiro. Será? Talvez. Pra você que não conhece o Catching Up, normalmente a gente fala de um assunto que um manja um pouquinho mais que o outro e o outro tem de correr atrás pra poder falar aqui no episódio. Mas dessa vez a gente vai falar de um assunto que a gente já correu atrás, já discorreu, já rodou a baiana e voltou à pauta de novo, quando ninguém esperava, que é o Matrix Resurrection. Isso, Matrix 4. A gente já tem um episódio inteiro sobre a trilogia. Quando a gente falou dos 20 anos do Matrix, ou seja, foi em 2019, no episódio 41, de julho de 2019. Então, se você curtiu muito o que a gente vai falar aqui, você pode voltar lá e eu vi que a gente falou da trilogia original também. Eu lembro de ter sido um episódio legal. Foi legal e a gente éramos apenas crianças. Nós éramos apenas crianças. Porque, né, ninguém imaginava onde estaríamos hoje. Ninguém 2 sabia anos... de máscara, de vacina. A gente não estava gravando em casa, a gente estava gravando do estúdio. Viajávamos. Não, eu não viajava porque já estava com o filho pequeno, mas sim. Nós poderíamos. Então hoje a gente vai falar só do Matrix Resurrections. E é mentira, porque antes da gente começar a falar do Matrix Resurrections, eu quero falar de um avisozinho super rápido que eu percebi agora quando eu estava assistindo coisas no HBO Max. É que How To with John Wilson, aquela série que eu falei já por aqui, de comédia, documentário, ensaio, bizarríssima, divertidíssima, diferente de tudo que você já viu, de um cara de verdade. O cara é muito louco, tipo, ele passa a vida inteira dele com uma câmera na mão, e aí depois ele andando pela rua, falando com as pessoas bizarras, e ele constrói um argumento, um ensaio sobre alguma coisa, do tipo, sei lá, como fazer um risoto, ou como cuidar dos móveis da sua casa. É sempre uma coisa meio bizarra assim, que nunca é super importante para o episódio, e constrói uma narrativa em torno disso com as cenas que ele falou, que ele pegou com as pessoas que ele falou, e sempre sai um negócio super bizarro, super louco. E saiu a segunda temporada nos Estados Unidos, na HBO Max americana. Acabou já, tá ótima, tá tão boa quanto a primeira, se não melhor. Só que tô falando aqui porque a primeira saiu no Brasil, finalmente. Aí, saiu mesmo. Então não tem desculpa aí quem tá com a HBO Max brasileira. Vê. Agora pode ver. Começa. É super estranho, super diferentão. E vale a pena demais. E já que a primeira entrou, a segunda deve entrar logo mais também, não deve demorar tanto. Chama How To with John Wilson. John Wilson é o nome do cara que faz. Hey, New York. HBO is having a hard time explaining what my show is, so I just figured that I'd just try to do it myself. Usually the host of a TV show is right in front of the camera, and you can see exactly where the voice is coming from, which I guess people like. But in my show, you never really see the host. And that's because I'm actually behind the camera the whole time, filming everything you see. So instead of having to stare at me for the whole program, you get to see all the cool stuff that I like to film instead, which I think makes it a lot more exciting to watch. I spent a lot of time walking around New York, trying to find the answers to some of life's biggest questions. Sometimes I talk to people that I meet out in public and ask them for their advice. Other times I'll just open up a door and see what's on the other side. And every now and then I leave town for a couple of days and explore what other cities have to offer. But at the end of the day, I always come right back. It's kind of like that show Planet Earth, but if it was only in New York and David Attenborough was forced to film everything himself. So stick with me, and I'll show you how to solve problems that you didn't even know you had. Because even if it looks like you've got it all figured out, there's always a million ways to get it wrong.
Então, se você vai dar esse pequeno toque, eu vou te dar um outro pequeno toque. Tá no NetNow também, a primeira temporada. Ah, olha só. Muito Então, bem. se você não tem o HBO Max, mas tem o Net... Bom, se você tem a Net e tem HBO, você tem o HBO Max. É só fazer seu cadastro. Mas se você tiver, tipo, uma TV que não tem como acessar HBO Max e tal, mas tem o Now, você pode assistir no Now. Boa. Dado o toque, bora Matrix? Já que é tudo na HBO, né? Porque Matrix Resurrections saiu na HBO Max americana no mesmo dia. Eu saiu acho nos que, por cinemas. acaso, o último filme que sai na HBO Max no mesmo dia, não é? Diz que 2022 princípio. eles iam mudar. Eles iam fazer uma janela de 45 dias. Que é mais ou menos a janela que tem aqui pro Brasil. Acho que é 35, eu acho. Sai no cinema dos Estados Unidos, aí 35 dias depois chega aqui na brasileira. E acho que eles vão fazer 45 dias pra tudo, pra todo mundo, a partir de 2022. Tá lindo. Tá bom. Acho justo, acho bom. Dá pra ver no cinema, ou se você quiser esperar também, dá pra esperar. Acho que foi uma jogada, apesar da polêmica lá quando eles anunciaram, que o Christopher Nolan conjurou todo mundo, brigou com todo mundo. Eu acho que 45 dias é super justo. Também. Acho que é o futuro. Gosto. Mais do que isso, eu acho bobagem. Também. E eu aí acho... você perde o falatório das pessoas, você perde... As pessoas começam a piratear o filme também. Então é isso, a gente vai falar desse maravilhoso filme que ninguém estava esperando. Pois é, ninguém Maravilhoso. pediu também, tava todo mundo decepcionado com o fim da trilogia, certo? Acho que é um consenso que ninguém gostou do final. Eu não desgosto, eu acho ok. Eu acho que elas foram onde elas queriam ir ali, tá, pra mim tá tudo bem. Tá, se você não vai voltar no episódio 41 e ouvir tudo que a gente falou naquele episódio, um resumíssimo. Isso. Primeiro Matrix é ótimo, excelente. Eu senti que ele acaba num ponto muito cedo, assim, tipo, realmente precisava completar a história, precisava do 2. O 2 é melhor do que eu me lembro. Tem cenas ótimas, aumenta o lore do negócio, tem o esquema do Merovingian, que é super legal, tem a cena de ação da rodovia. Foda. Tem Tolkien Fold tocando. Tem a cena do arquiteto, que é meio pedante demais, mas é legal. Mas também não é tudo isso. Agora o terceiro eu achei uma bosta mesmo. Aí esse eu nunca tinha visto, eu vi pela primeira vez quando a gente fez o episódio. E não funcionou nada pra você. Não funcionou nada, a ideia... E assim, já vamos falar aqui, spoilers pra Matrix 1, 2, 3, a partir de já. E a gente daqui a pouquinho fala de spoilers pro 4. A gente vai falar um pouquinho sobre o filme sem spoilers, e aí a gente entra em spoilers. Mas por enquanto, spoilers pra trilogia. Que já tem 20 anos. Que já tem 20 anos, 22. Se você não assistiu até hoje... E tá ouvindo esse episódio, eu não sei o que você tá fazendo. Amigo. Amigo. Então o 3 acaba com a ideia de que ele, pra enganar a predestinação dele de fazer o reboot da Matrix, como sempre, ao invés de sucumbir ao amor e cumprir o plano, ele vai ele vai pegar a Trinity e morrer junto, né? Não é isso? No terceiro? No terceiro. E ele tem a história que o Agent Smith também é um coringa que não tava na equação do arquiteto. Isso. Quem muda mesmo. São duas coisas que mudam, né, na história, porque é cíclico, né? A falha é cíclica e eles acharam um jeito de compensar a falha. Então, em vez deles resolverem a falha, eles... vamos fazer um paliativo aqui. Como é que é? Tá. Então, a gente deixa esse cara aqui, que a gente chama de escolhido, fazer tudo o que ele precisa, não sei o que lá, mas na hora do vamos ver, a gente mostra pra ele que a gente é foda, ele, pra manter a raça humana existindo, ele vai fazer a escolha certa. Aí, nessa versão, o escolhido tá apaixonado, e o amor muda o jeito que ele calcula os riscos e as possibilidades, e ele criou o anti-escolhido na figura do Agente Smith, que também é uma falha que a Matrix não está conseguindo... Matrix não, as máquinas não estão conseguindo resolver, e como o próprio Agente Smith diz, é uma questão de tempo para ele dominar tudo, inclusive fora do plano da Matrix, já que ele é um programa que virou um cavalo de Troia.
A Matrix, as máquinas também evoluem de maneira imprevisível como os seres humanos. Então tem o Agent Smith, que é assim, tem aquele casal de programas que tem uma filhinha, que isso é A Sati. a Sati, que apareceu, que realmente é uma coisa inesperada para as máquinas. E então o final da terceira é Neo se sacrifica junto com a Trinity. A Trinity se sacrifica pra levar o Neo até onde ele precisa ir. Isso, que E era o uma coisa Neo que se não sacrifica- aconteceria num ciclo normal. E o Neo se sacrifica pra garantir que haverá paz entre as máquinas e os humanos. Isso, que todo mundo que quiser sair da Matrix pode sair da Matrix, e tem coisas desse tipo. Aí tem um céu colorido que a Sati faz. Ela faz um pôr do sol bonito, um nascer do sol bonito. Ela acha que o Neo vai gostar. Então foi um meio termo. Meu resumo, tá? É excelente, mudou o jeito que o cinema é feito. E do jeito que ele acabou, pra mim, tava ótimo. Não precisava de mais nada. Claramente, ele era uma ideia só. Eles tinham um monte de outras... Elas tinham um monte de outras coisas que elas tinham pensado, mas que não formavam uma história. Puxa, se a gente pudesse um dia mostrar Zion, ia ser muito louco. Se a gente pudesse um dia mostrar como é que a primeira Matrix veio a ser, ia ser muito legal e tal. Mas... a história tá contada, a gente tem just one shot, uma chance só pra contar a nossa história, a gente contou, fomos embora. Fez muito dinheiro, os caras da Warner viraram pra eles, ok, vocês duas aí escreveram esse filme, não sei o que lá, vocês gastaram mais do que tava combinado, mas vocês também fizeram muito mais dinheiro, vocês não tem mais disso aí não, porque a gente gosta demais. E aí, como todo ser humano, que é dado a chance de você gastar mais dinheiro fazendo uma coisa que você gosta... elas falaram, sim, temos. E aí elas sentaram e escreveram mais 2 filmes que não precisavam ter existido. Dito isso, pra mim o segundo é legal, realmente funciona, ele aumenta o lore, tem boas brigas. Tem briga demais? Tem briga inútil? Porra, se tem. A briga do Neo contra o Seraph, todo mundo tentou criar, não, ele é um firewall, então ele precisa brigar contra a pessoa pra saber contra o que ele está enfrentando e não sei o que lá. Todo mundo criou algum motivinho pra aquela briga existir, ela tinha 0 motivo pra brigar. Mesmo o Burly Brawl lá com os milhares de agentes Smith lá, que hoje tá meio datado, o Neo só sai voando e acabou a briga. Ele podia ter saído voando no primeiro segundo da briga, e não ia ter nem começo. Aquela briga é só pro Neo saber que tem muitos agentes Smiths e a gente saber que eles são quantos precisarem ser. Sim. É pra isso. O famoso show don't tell, que bom, mas, né, talvez executado não da maneira mais brilhante que poderia ter sido, mas ok, funciona pro filme, vai lá, a gente releva. Tem a parte do arquiteto, que é um cara pedante, pentelho e tudo mais, mas que também expande, você descobre que ele não é o primeiro, a falha é cíclica, que o destino tá traçado e o cacete e tal, mas aí vai lá e tem aquele roubo final em que ele vai lá e salva a Trinity, né, de uma bala que entrou nela e ele, tipo, faz o coraçãozinho, ele vira basicamente linha de programa, deixa de ser um ser humano e todo mundo vira só linhas de programação, que você pode tirar a linha que tem o que tá dando problema, o bug. E é o que ele faz ali. E o terceiro, eu acho mais legal do que você desgosta profundamente, eu me divirto com algumas coisas do terceiro. Não acho que expande nada, não acho que melhora nada. Tem, assim, cenas bonitas, visualmente, esteticamente funcionam pra mim, mas é meio que isso mesmo. A Sati é um aumentinho na ideia do lore da coisa, mas meio que termina por aí. Você jogou os jogos? Não joguei. Enter the Lá Matrix? expande, né? Lá expande o lore. Dizem que o lore ali é bem expandido, eu também não joguei. Sempre que eu pego o MMO, eu falo, nossa, agora eu vou me perder aqui, nunca mais eu saio do computador e tal, e aí eu jogo 20 minutos, encho o saco e vou embora. E nunca mais mexo. Então, todo MMO eu comecei e nunca fui à frente, infelizmente. Mas lá dizem que tem muita coisa que, tipo, até o destino do Morpheus, um monte de coisa acontece dentro do Enter the Matrix e tal. Joia? Joia. Vamos pro... Agora que a gente posicionou todo mundo no final do terceiro, vamos começar o Resurrection 22 anos depois do primeiro. Pois é. Aí, tinham rumores aí de que a Warner sempre quis fazer uma continuação e elas nunca quiseram, sempre negaram. E aí rolou um rumor aí que o Zack Penn Zack Penn é roteirista de alguns X-Men e
outros filmes blockbuster assim, que ele estava interessado, ele tinha escrito alguma coisa, e aí isso meio que ficou meio que como uma ameaça da Warner pra cima das Wachowski, e aparentemente a Lana topou. A Lily não. Lily não. Falou, não quero voltar pra isso nem por... Mas a Lily ela já meio que tava se afastando desde o Sense8, né? O Sense8 parece que a primeira temporada é das duas, e a segunda já não, já é só da Lana. Foi a Lana que topou, e toparam Keanu Reeves, topou Carrie-Anne Moss, topou bastante gente, até a gente que acabou não entrando, e a gente não sabia muito o que ia sair dessa história aí. Foi rápido, né? Quanto tempo pra sair as primeiras notícias de que ia ter isso? Não sei, acho que eles guardaram bem, né? Guardaram bem. Um segredinho aí. Muito bem, primeiras impressões aí, o que você achou no geral? Assim, vou fazer um paralelo com outra sequência que ninguém tinha pedido, que é o Blade Runner, né? Certo. O Blade Runner é a sequência que ninguém tinha pedido, mas que depois que feito, ninguém tem como dizer que não valeu a pena, né? E essa eu acho que é uma sequência que não precisava, né? Não tem motivo pra ser. Ninguém tinha pedido e fazia sentido ninguém ter pedido. Tá. Mas você gostou? Eu tenho outra comparação bem parecida com a sua aí. Que é assim, o que o Matrix trouxe, o Resurrections trouxe pra trilogia, pra franquia como um todo. Muito metacomentário, né? Muito comentário sobre si mesmo, sobre a própria franquia ou filmmaking de uma maneira geral, e muita repetição. E aí, sem entrar em spoilers ainda, mas tem muita coisa do primeiro filme que é meio que recriada aqui no quarto filme. E isso me decepcionou também. Você falou do Blade Runner 2049. O Blade Runner 2049 não tem... Ele não anda nos mesmos passos do Blade Runner original. Ele expande, ele pega aquilo lá original, ele expande com ideias novas, com ideias parecidas e novas. Então, se eu primeiro falava, será que a gente não tem que ter compaixão pelos replicantes? E será que o Deckard é um replicante? O segundo, também sem spoiler, sem nada, ele vai falar do tipo... muito além disso, vai falar de inteligência artificial como um todo, não só de androides, vai falar de maternidade, vai falar de ser solitário, ele tem um monte de temas aí que o primeiro não tem. E ele faz bem isso, tudo que ele faz bem. O Matrix já vai mais pela linha do Force Awakens, assim, né? Ele tenta meio que refazer o primeiro filme. Mas o exemplo que eu queria comparar, que é como que fizeram muito bem nesse esquema do Blade Runner, que a gente já falou muito aqui, é o Watchmen, da HBO. Eu tava esperando o Watchmen. Eu tava esperando, pega esses temas, coloca eles hoje, 2021, porque 2021, os conceitos da Matrix de 99 tem tudo para ser atualizados hoje em dia. Porque a gente tá vivendo muito mais próximo do Matrix do que em 99. A gente tá muito mais integrado. Hoje a gente tá falando do meta, né? Tá falando meta, Second Life, sei lá. Mas digo, a gente tá realmente mais próximo de um futuro cibernético do que tava em 99. Então, você pensa aí, nossa, quantos temas que dá pra explorar? Dá pra explorar desinformação, dá pra explorar mídias sociais, dá pra explorar gente presa no celular, mil coisas. O filme não explora nada disso. Assim, ou quase nada disso. Muito pouquinho, assim, muito pincelado. É um filme, ele estava pronto para cair nessas coisas legais, como o Watchmen fez. Ele expandiu os conceitos lá do vigilantismo e do bem social e de o que se faz para a sociedade viver em harmonia, e colocou em 2019. Ele colocou falando de racismo, muito de racismo, que é uma coisa que não tinha no original, como a gente falou lá no episódio. O Matrix não fez. E eu não sei por quê. Assim, tudo bem, é o mesmo... Nos dois casos que a gente falou, no Blade Runner e no Watchmen, estão outros criadores, né, que pegaram o legado e colocaram as próprias ideias ali. É o Denis Villeneuve no Blade Runner e o Damon Lindelof no Watchmen. No Watchmen. No Matrix, são as mesmas criadoras, ou a mesma, pelo menos.
Tem um cara lá que não tava no primeiro, né? Que você deu aí da onde o cara tava vindo, esse roteirista. Como é que é o nome dele o mesmo? Zack Penn. Não, mas acho que o roteiro dele Ele não foi tava usado. envolvido? Acho que não foi usado. Acho que ele foi usado mais como uma ameaça. No cast aqui, tá de crédito, tá Lana Wachowski, David Mitchell e Alexander Hammond. Não tem o Zack Penn aqui. Ah, tá. Então, perfeito. Não, eu sabia que tinham 2 outras pessoas. Eu achei que o Zack Penn era um deles. Eu lembro que eu vi no final do filme, no cinema. O cara que ajudou a escrever o Matrix de verdade é o David Mitchell, que é o roteirista do Cloud Atlas. Sim, trabalhou já com elas. Trabalhou com elas outras vezes. Perfeito. Ele é o escritor do livro Cloud Atlas. Maravilha, então elas devem ter chavecado bem ele. Sim. Então, o filme ele é dividido em 2, assim, ele tem 2 partes principais. A parte de meta comentário e a parte de refazer o primeiro filme, quase. Isso é uma coisa que eu queria falar. É metalinguagem, é meta-comentário. Quando eu falei meta, era essa ideia do Facebook de transformar, né, o mundo digital no nosso mundo principal. Já se falava disso lá atrás, quando o Matrix estava sendo feito, né? Então não veio do nada. Mas só para não passar, você fala meta, eu falo meta, e são 2 metas diferentes. Sim. Com certeza. Então, essas metades do filme, assim, elas não são ruins em si. Eu saí do filme achando ok. Tipo, não foi um tempo mal gasto. É um filme longo também, né? Como todos os filmes desse ano estão longos, mais do que normal. Mais do que deveriam, né? Assim, aquela coisa, se fosse 20 minutos, meia hora mais curto, tava jóia também. Sim. Então eu saí do cinema achando ok, mas aí você vai pensando, vai ouvindo mais gente e tal. E eu dei uma caída na minha estimação, assim, esse filme. Porque realmente eu achei que ele tem coisas super legais, mas ele perde muita oportunidade tentando refazer o primeiro filme. Eu acho que esse é o maior defeito dele. É a crítica que fazem pro Force Awakens, que eu gosto muito. Eu acho que o Force Awakens ele refaz o primeiro filme com gente nova, com uma cara nova, com um estilo novo. E o Matrix, com né, novas questões, os atores, não assim. muito. Novas não questões, muito, mas algumas novas, né? Sim. Não, porque por bem ou por mal, o personagem do Finn, muda uma parte que pra gente era imutável. Sim, dos Stormtroopers serem humanos. Gente. Assim, serem gente. E pra mim, assim, eu saí do filme avaliando da seguinte maneira. É um filme divertido, não foi custoso, não tive de gastar força de vontade pra assistir o filme até o fim. É um filme divertido, eu gosto dos atores, eu gosto da ideia, eu entendi o que estava querendo ser dito nos pedaços em que eles estavam sendo ditos, mas não precisava. A sessão não acrescentou nada pra original, a não ser um outro personagem que vai acabar virando um fan favorite aqui ou ali por algumas coisas. Sim. Mas assim, eu digo mais, não é que não precisava, mas eu acho que o que foi feito não era isso. Eu acho que a gente tá pronto para uma atualização do Matrix e não aconteceu. Sim, não foi. Vamos esperar então o Matrix 5, né? Assim, eu não acho impossível, não. Inclusive, eu acho que o filme acaba, sem spoilers ainda, o filme acaba de um jeito em que precisa de uma continuação. Eu não sei se vai acontecer, mas cabe. Isso mostra a sua consistência, Davi. Porque é o primeiro também. Você falou exatamente a mesma coisa do primeiro. Sim. Pra mim, mais uma vez, tá fechado, não precisa mais. Cara, o primeiro acaba quando ele ganha todos os poderes. E aí você fala, ele vai conseguir fazer o que precisa, como ele assim salva. Ele vai conseguir? Como que ele vai conseguir fazer, sabe? Falta. Ele agora ele para as balas no ar, agora ele vai lá e faz o quê? Ele entra nos programas. E aí, como é que é? Agora ele avoa, Davi. E é um problema parecido aqui que a gente vai falar quando entrar em spoilers. Sim, mas então, pra mim, ali eles as irmãs deixavam em aberto o que vai acontecer. Você vai da sua imaginação, mas pra todo mundo, tá, agora ele resolve o problema. Como? Aí cada um pensa do jeito que ele iria fazer. Mas assim, eu não tô pedindo um filme que eu acho que todo filme não pode terminar de uma maneira ambígua ou de uma maneira que você precisa completar. Mas eu acho que esse filme o primeiro Matrix, é a história tal da jornada do herói. A tal da jornada do herói. E a tal da jornada do herói não acaba onde acaba o primeiro Matrix. É quando o herói finalmente consegue superar as adversidades e ganhar todos os, entre aspas, poderes dele.
Mas aí tem todo o final ainda. Tem a redenção, tem a catarse final e tem a volta pro lugar de origem no fim. Isso tudo só acontece nos outros. Uhum. Então, quando eu falo É que que- eu espero o final, é porque é uma história muito simples, assim. É uma história muito... Não é simples, mas ela é conhecida, né? A Jornada do Herói é conhecida. A gente fala aqui um Exato, milhão então, de vezes dela. E aí, por isso que pra mim era ok. Porque eu já tinha entendido. Agora vai acontecer todo esse outro lado e beleza. Foi o que eu tava esperando, o 2 e o 3? Não, não foi. Quer dizer, eventualmente foi. Mas tinha muito mais coisa que elas trouxeram que eu achei legal. Agora, pra mim, assim, se fechasse no primeiro e não tivesse mais nenhum, eu ia imaginar que todo o restante da Jornada do Herói, que é uma história conhecida, ia acontecer. Entendeu? Por isso que eu não. Mas não você não punha ia tanta- imaginar a cena de ação na rodovia, por exemplo. Não. Eu só ia imaginar. Então foi tipo, bom que vai teve. ter. Não, lógico que foi. Lógico que foi. sei, Eu não você tô não dizendo. tava dizendo que não vale a pena. Só que você Sim. estava satisfeito até então. É, Você não exato, sabia tava- que você queria 2 até então. Eu não sabia, nem achava que ia ter o 2. Não tinha conversa disso. Bom, o que mais dá pra gente falar antes de falar de spoilers? Eu acho assim. É difícil. Se você viu os 3 primeiros, tem aquela história, né? No one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. Esse eu acho que é mais isso do que o primeiro. Porque o primeiro eu consigo te explicar o que é a Matrix e o que acontece e tal, tranquilo. Mas esse eu acho que se eu explicar, ele perde o sentido de ser. A explicação. Tem a questão séria aí, e aí eu não acho que seja um spoiler, porque é uma premissa do filme. É tipo, na verdade, é uma coisa que acontece antes do filme começar. E eu acho que esse é o problema. A Matrix volta a ser, em parte, como ela era em 99. Como ela era no filme de 99, não em 99. E então, é a mesma coisa do... É como o último o Star Wars 9 lá. O Palpatine voltou. Tipo, de alguma maneira ele voltou. E as coisas aconteceram. E, tipo, depois de toda a luta que aconteceu nos outros, as coisas voltaram ao normal. Isso dá pra falar até do Force Awakens mesmo, né? E, tipo, os rebeldes ganharam, tá tudo certo, tudo bonitinho. E aí, entre tudo que aconteceu ali e o Force Awakens, de alguma forma, o Império voltou. Aqui na Matrix também. Entre o Matrix 3 e o 4, de alguma forma... De alguma forma, a Matrix voltou. e as pessoas estão presas do mesmo jeito. É isso aí. E tipo, tudo bem você fazer uma coisa cíclica, mas eu quero ver. Se você Sim. se você quer contar uma história de novo, que começa do mesmo jeito, eu quero pelo menos saber o começo dessa história, tipo, o que aconteceu entre um e outro. Você falar que, não, só finge que tá tudo igual em 99, eu acho roubar no jogo, assim, eu acho que estamos perdendo, assim. Mesma coisa, como é que o Palpatine sobreviveu? O porquê que ele sobreviveu? Ou por que ele ficou quieto tanto tempo? Ou os 1000 porquês que a gente tem naquele filme lá que a gente não gostou. Tipo, por que fazer aquele filme daquele jeito, exatamente. né? Então Depois não do é que eu filme quero anterior. tudo explicadinho, mastigadinho, não é isso. É que a razão de existir o filme Matrix 4 é porque a Matrix voltou a existir. E eu não sei como, eu não sei quando. Tudo bem, pode ser que no jogo tenha alguma coisa, mas eu acho que não tem muito não, porque... Não, pera. A Matrix nunca parou de existir. Sim, o final do 3... mas ela voltou a ser como ela era em 99, praticamente. Sim, no filme de sim. 99. É que o final do 3, ele fala assim, ó, quem quiser sair vai poder sair. E não é o caso. Aí, a gente não vai mais segurar ninguém, mas quem não tiver... Porque tinha as pessoas que eram velhas demais, não estavam mais prontas, e isso daí era uma coisa que eles não iam poder mexer. Sim, mas Agora- crianças e pessoas que por acaso têm o vislumbre e tal, iam poder sair. Isso, podem sair. E isso não aparece no 4. Assim, É. quase nada. Nada. Basicamente é isso. É um filme, o Matrix 4. É um filme que é divertido a seu modo, tem algumas boas cenas de ação, não. ação. Não tem. Não, é pior, né? No quesito ação, eu também achei. Não tem nenhuma cena memorável. Se bem que o 3 também quase não tem uma cena memorável de ação. Assim. Ele é todo ação, mas ele não tem uma cena... Tem o ataque da cidadela, né? De Zion. Só. Os mech, né? Os mecha... Então, o Mecha eu segurando. lembro mais do pôster. Os Mecha eu lembro mais do pôster do que do filme. Sim. Do- Mas é uma ideia legal. Sim. Eu acho que até funciona. Tem a briga Dragon Ball Z, que, né? A final.
que todo mundo vai lembrar, não precisa gostar, mas tem essa briga. Tem a briga, não tem nenhuma cena memorável, realmente. O 3 de briga mesmo, de ação, não. E esse também não. Esse tem talvez uma que é divertidinha, mas precisava ser mais bem feita. Sim. Que eu acho que ficou meio nas coxas, assim. Vamos lá, então terminou, tá bom assim, desse jeito. Beleza, Vamos então falar dela daqui a resolvemos. pouquinho, sim. Então, Isso. realmente, a ação não é o forte desse filme e pode ser até por princípio, sim. Tanto que Sim. uma das coisas que a Lana quis fazer especificamente foi que o Neo não pode usar arma. Nesse filme ele não usa arma. Sim. Porque o filme é uma forma dela não se redimir, mas confrontar a repercussão. O que fizeram com o filme dela anterior. Sim. O que fizeram com a trilogia. Que até hoje tem essa história do Red Pill, Blue Pill aí, que os conservadores malucos em céu cooptaram como se fosse deles. Quase tudo que vai acontecer com tudo que a gente fizer. E esse podcast vai ser cooptado por incel maldito. Cara, assim, tem alguns bons personagens que poderiam ser ainda melhor aproveitados, mas que são legais. Sim. Tem uma ou duas boas ideias. É um filme que dá pra se divertir, você não precisa desligar ali a cabeça, entender quais são as motivações pra Lana ter topado fazer esse filme e não dar desculpa por ela. Então, assim, não, ela pode ser de propósito que não tenha cena boa de ação. Não, aí não. Aí eu discordo, porque tem várias sequências, tem muita sequência de ação. Então, se fosse de propósito, não precisava pôr essa sequência. Então, tem, mas elas todas têm um twist. Tem todos um twistzinho. Tem como que elas se resolvem, por que elas estão ali. Eu tô com você, que a gente não precisa dar desculpa por ela. Eu concordo que as sequências de ação que existem são fracas, com exceção de uma, talvez. Uma, talvez. Uma e meia, talvez. Mas eu também acho que teve uma coisa pensada por trás, por algumas coisas. Essa da arma é explícita, tipo, ela já falou isso. Não, eu acredito, ela não precisava falar, tava ali, a gente vê o filme inteiro. Mas falaremos então agora na parte de spoilers. É melhor a gente falar sem amarras aí. Isso. Então vejam com cuidado, tipo, não esperem que vá ser um Blade Runner 2049 ou um Watchmen da HBO. Esperem que seja algo mais parecido com Force Awakens. Então é quase uma oportunidade perdida, apesar de eu gostar muito do Force Awakens. Ele é um Force Awakens no sentido de ele andar nos passos que já estavam na areia, né? Ele está seguindo os passos de alguém, nesse caso dela mesma, da própria pessoa. Mas o Force vai além, eu acho. O Force é melhor filme do que o 4. Sim, do que o Matrix 4. Isso. Não do que o Star Wars 4. Não. Do que o Matrix 4, por favor. Então tá. Então, a partir de agora, então, spoilers para Matrix Resurrections. Bom, a parte mais interessante do filme, eu acho, é toda a primeira metade. A parte metalinguagem. Mas é que tem uma coisa, é um meta muito na cara, né? Muito. É um meta demais. descarado, esfrega, assim. Então, às vezes, eu até fiquei sem jeito de tão na cara que era, assim. Eu falava, mano, mas eu entendo, eu sei que, tipo, se não fizer assim, vai ter os arrombados que não vão entender. Quando o Jonathan Groff fala, não, porque a nossa empresa, Warner Brothers, precisa que vocês façam o Matrix 4, se você não fizer, com a gente ou sem a gente. Aí já tá muito descarado, né? Tipo, sim. Você gostou de que eles trocaram pra videogame? Você achou que é relevante eles... Sim, pro público que eles estão querendo bater, óbvio. Eles estão indo lá bater justamente numa cultura inteira que tem o videogame na raiz ali, né? Os incel, eles nascem dos microfóruns e todos eles são uns... E você acha que foi por isso? Tipo, que motivo além desse você daria pra não ser filme? Porque se fosse com a questão dos atores, o filme o jogo é fotorrealista, assim, dá pra ver, tem cutscenes que eles veem. Então não é questão visual. Até porque ele tem uma, entre aspas, skin diferente na vida real ali, né? Sim. Ele é um cara grisalho, de barba,
meio Ele careca. não é o Neo pras pessoas, né? E eu até quero falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas por que você acha que eles Cara, trocaram pra videogame? a mudança de meio... então, é que não é uma mudança real de meio, porque elas já tinham feito pra videogame também, né? O Matrix é o primeiro grande lançamento, que é o 360, né? Que o videogame faz... multiplataforma. canon, né? Faz parte do canon. O site faz parte do canon, lembra? Tipo, no final do primeiro Matrix, 1999, eles tinham o site e o password pra você colocar. Sim, whatisthematrix.com. Isso, e o password era stake. E você podia baixar os posters em alta para usar de fundo, você podia ver outras coisas e tal. Então, o site era canon, os videogames eram canon, o Animatrix é canon, eles embutem coisas que acontecem nos Animatrix dentro do Matrix 2, do Matrix 3. O que acontece no Last Flight of Osiris, não. O que acontece no jogo que é com a Niobe e o Sim. Ghost, que eu esqueci o nome do jogo, tá no... Não é Enter the Matrix? O Enter the Matrix, esse, porque tem o MMO depois. Eu achei que o Não, MMO acho que era... o Enter the Matrix é o jogo com a Niobe. Tá, então é bem possível. Aí a Niobe é apresentada num jogo, ela não é apresentada no filme. Quando ela aparece no filme, ela já existe como personagem, ela e o Ghost. E tem muita gente que gostava do Ghost no jogo e ficou triste dele não ter tantas falas, não ter tanta coisa, mesmo participando muito da ação no 2 e no 3. E aí tem o MMO. O MMO é onde expande indefinidamente, onde você vai ver o que aconteceu com a Matrix. Eles dizem que tem um pedaço que explica o que acontece com o Morpheus, que não é exatamente o que falaram no filme. Uhum. Então tem essas coisas que então já era multiplataforma. Então não é uma, mas não é uma loucura. Nesse não. filme não existem os filmes da Matrix. Não. Só existe o jogo. O Thomas Anderson criou os jogos. Não. Os filmes da Matrix existem. Não. Tudo existe. Tudo antes existe. E aí, para colocar o Thomas Anderson e o Neo e a Trinity de volta, eles desfazem... na história dessa Matrix que eles estão dentro agora... Não o enredo dos filmes. Estou falando que porque é um meta-comentário no sentido de que nessa Matrix nova, com o Thomas Anderson ali como... Sim. Ele não é então mais tudo um bem. A gente hacker. tá no mesmo... Isso, a gente tá no mesmo ponto. Sim. Ele é esse cara, esse hacker que foi, não sei o que lá, e morreu. Sim. Dentro da Matrix. Ele morreu dentro da Matrix, ele tá salvo ali a programação dele. Ele era mais fácil Ele foi pra trazer de volta. Agora a a Trinity trazer de volta é complicado, porque a Trinity morreu lá no meio da cidade, furadinha. Sim, mas eles têm, né? Se eles ficaram num pod por tanto tempo, eles devem ter matéria orgânica dela pra fazer. Sim, mas Davi, aí a gente entra numa discussão religiosa. Sim. Quase. Tipo, que horas... Quando que eu acho abandona... que nem importa. Isso não importa. Quem isso não importa. Isso, beleza, não tem problema dele ter ressuscitado. Sim. A minha questão é, no filme que a gente assistiu, dentro da realidade da Matrix, onde Thomas Anderson onde Thomas Anderson é um rockstar criador de jogos. Ele é o criador dos jogos. Não existe o filme Matrix ali naquela realidade. Não existe. Então, não existe. Ele tá fazendo o papel das Wachowski. Só que, nessa realidade da Matrix, ele criou os jogos que, para todos os efeitos, são o filme. Os filmes. Era uma pergunta meio simples, assim. Tipo, eles mudaram de meio e é um comentário isso. Você acha que é um comentário só porque a gente tem mais contato com o jogo hoje? Ou você acha que tem alguma coisa mais a ver com os incels e não sei o quê, como foi cooptado? Eu acho você não tem opinião disso também, você não precisa ter uma opinião sobre isso. Não. Pra mim era claro que era uma crítica a esse... justamente porque eles colocam, né, um incel como parceiro de trabalho dele. E o cara faz um trabalho excelente, assim, você tem raiva do cara o tempo todo. Sim, então, e ele é um nóia de joguinho, desses bem cabeça de bagre. Eu tô falando isso daqui com local de fala, tá? Eu fui patrocinado para jogar Counter-Strike por 5 anos. Eu não comecei do nada, eu tô bem inserido nesse meio, jogo até hoje pra caralho. Eu já vi gente como esse cara várias vezes na minha vida. Então não é uma surpresa, assim. E aí, mas se não puder falar mal de incel hoje em dia, vai poder quando? Mas continua. Você achou que não?
Ou você achou que sim? Não. Eu só queria mais colocar a discussão, assim. Eu acho que tem a ver com essa história, sim, de ser uma crítica às coisas que a gente tá passando, mas podia ser filme também. Ele podia ser um diretor e os atores podiam ser outras pessoas e tudo Ele bem. podia ser um escritor. Talvez isso complicasse, porque ia ter os atores que iam ser parecidos com o Keanu Reeves e não sei o quê. Que seria legal pra caralho. Um complicador a Mais menos. metalinguagem do que... Pois é. Não é? Mas aí eu acho que ia entrar no reino de Cinedoc New York, sabe? Ia ser muita coisa. Tudo que eu queria Então. era um Cinedoc New York do Matrix. Sim, queria. Não é? Não aconteceu. Não aconteceu, mas era Porque possível. metade do filme tinha que ser ação. Então, tem toda essa história do metacomentário. É uma história... nessa realidade, o Matrix existe. Isso não é uma novidade. Tem filmes... O filme que me veio na cabeça o tempo todo onde isso acontece é um filme que é uma bosta e que é da mesma época, que é o Blair Witch Project 2. Book of Shadows, eu acho que é o nome. Eu acho que eu não vi o 2. Que eu vi no cinema, porque eu amei o E eu primeiro. gosto do 1. Eu amo o primeiro, de verdade. Eu gosto do 1. E eu fui ver no cinema e saí super decepcionado. Porque na realidade do filme Blair Witch 2, o filme Blair Witch Project existe. E isso também não é uma invenção dali. O Don Quixote é assim. Don Quixote tem um 2, e o Don Quixote 2 existe o Don Quixote 1. Então, tipo, não é como nenhuma filme. novidade. Como filme, exatamente. Como livro. Então, há 500 anos, mais de 500 anos, a gente tem essa brincadeira metalinguística aí de colocar uma criação como dentro de outra criação. E nesse filme, no Matrix 4, é legal, porque faz sentido com essa história de realidade dentro de realidade, só que eles meio que não vão muito além ali, porque eles não têm tempo, porque eles querem fazer o resto da história. E o resto da história é o Neo precisa acordar de novo e precisa fazer as mesmas coisas que ele fez no Matrix 1. E ele precisa resgatar a Trinity, que é bonito, legal. Em metade do tempo. Em metade do tempo, justamente. E vai ter as mudancinhas? Vai ter. Agora ele não usa arma, agora ele tem o Hadouken dele. Ele solta aquele O Hadouken e ele já desvia as balas. Mas ele não para mais as balas no ar. Não, ele para também. Ele para algumas vezes. Quando é de helicóptero... Quando é de helicóptero. Quando é de helicóptero, aí ele segura. Quando é muita bala, ele só desvia. Tem que fazer um atirar no outro, é ok. E aí, pra fazer essa história de refazer o primeiro Matrix... Olha, vou fazer aqui uma brincadeira pros incels abraçarem. A trilogia do Matrix é Kung Fu. O 4 é Tai Chi. Olha só. Ele usa a força do inimigo contra ele mesmo. Profundo. Pode ser. Na verdade, ele tá de saco cheio, né? Ele fala, eu não quero lutar. Quando o novo Morpheus, que é uma ideia ele tem legal. 57 anos, as juntas dele já estão meio, né, ficar fazendo Kung Fu. Você tá falando do ator ou dos 60 anos que se passaram no... Não, aí é mais ainda, né? Aí então, ele já é um senhor tem de várias idade. questões ali, né? Por que passou 60 anos? Não precisava. Tipo, tiveram que envelhecer na Niobe. Podia ter passado só 20. Acho que a desculpa seria, se tivesse passado menos de 60 anos, não daria tempo da Matrix voltar a ser o que ela era e não sei o que. Eu acho que sim, mas também besteira. Então faz 300, sei lá, não põe na Niobe, sabe? Vai... Inútil ter a Niobe. Vai all in, assim. Ela faz o papel de quem era chefe de Zion lá no 2 e no 3. Que eu nem lembro quem era. Podia ser absolutamente qualquer um. Sim. Ela faz o papel do cara que era o namorado dela que ela não gostava. Isso. Ela é adulta. Tipo, aprendeu nada. Porque assim... ela fala, não tem... ela até fala, não, eu sei, eu lembro e tal, mas agora o meu papel é proteger essas pessoas. Ela tem um lado dela, assim, eu até entendo o lado dela. Então, mas foi outro. Foi outro não personagem. Precisava ser ela, com certeza não precisava ser ela. A Bugs é mó legal, cara. Sim, Bugs é super um divertida. ponto alto do filme, assim. Mas também, ela é a Rey, né? Tipo, ela é a Rey Skywalker, que não é Skywalker. Sim, mas legal. Pô, personagens assim são divertidos de ter. O novo Operator lá, que fica aparecendo nas coisas sem estar nos lugares. Sim. Legal também. A ideia também, super funcional também. Legal a ideia de ter programas AI que estão do lado dos humanos e se manifestam por aquelas bolinhas lá de nanotecnologia. Legal também. Não vai pra frente, assim. São coisas que são colocadas ali e não são exploradas na história. Não.
O E aí você ia Morpheus... falar bem do Morpheus novo. Então, o ator, por isso que eu lembrei do Watchmen, né? Porque é o ator Claro, que faz, que tá no Watchmen também. Mas ele é um cara bom, ele é um bom ator, ele tem um carisma bom também. Ele não é o Lawrence Fishburne, ele tem outro shape, assim, né? Ele é mais esguio e tal, mais Mas ele é mais atlético, smooth, assim, né? né? Tipo, É. ele é o jeito o carisma do Fishburne, ele te é uma porrada na cara, né? Esse daí é tipo, ele esgueira ali no carisma, assim, Sim. dele. E a Mas ideia uma do coisa não Morpheus mudou. dele... Ah, o Uma óculos. coisa não mudou. O Morpheus continua sendo o personagem mais estiloso da Matrix. Pois é. O casting tá de acordo. E a ideia dele é interessante. Ele é um programa que o Thomas Anderson criou inconscientemente e manteve num loop ali, numa simulação, dentro da simulação, como se fosse um mod do jogo dele, porque inconscientemente ele precisava que o Morpheus existisse para resgatar ele na vida real. Ideia super legal. O que o Morpheus faz no final do filme? Nada. Nada. Não serve pra praticamente nada, assim. Ele ajuda a salvar a Trinity. Ele não tem um papel digno, né? Podia ser qualquer um ali, podia ser qualquer CBB. Porque ele, né? Porque ele. Não, é legal, assim, ele tem umas praticidades, né? Por ser esse ser As bolinhas. de bolinha, que é muito bom, né? Tipo, toda hora que as máquinas estão chegando e tal, ele já fugiu, ele já saiu por outro lado, ele já tá... Então é interessante isso daí, mas realmente, assim, é mal aproveitado. A sensação que dá é que é muito mal aproveitado e todos os callbacks depois são ruins. A Niobe, desnecessário. O Merovingian... Poxa, não, assim... Eu Você gostou dele aparecer? concordo muito que ele foi muito subutilizado. Mas eu acho que a ideia dele ainda existir, eu acho boa. Eu acho ótimo, mas sabe o que ia ser um tesão pra mim? Ele não é um cara fodão, ele não é um dos primeiros. Ele é um cara milenário ali, ele já tava desde as outras, da segunda Matrix. Me mostra o Merovingian que continuou sabendo se virar. Não virou o louco do bairro. Ele virou o mendigo, né? O mendigão. Ele é um cara que todas as iterações que tiveram da Matrix, ele saiu bem. Ele tretou com todos os escolhidos. É que a ideia é que essa Matrix é a Matrix mais comportada, né? Agora todo mundo é legal, não precisa mais ter o agente anos 90 do FBI. Agora é o terapeuta, agora não é o chefe chato do Thomas Anderson, agora é o cara de startup, o cara anda descalço e bebe lattes e não sei o que lá. Não, lógico, e eles falam que todos esses... Tem um nome pra esses que eram desgarrados aí da Matrix, eu esqueci. Sim, eu também não lembro. E aí, tipo, ele fala que eles todos foram caçados, que não foi fácil e tudo mais. Mas aí que é o legal. Tipo, aí você vê quem era o foda da coisa. E aí, tipo, se os caras estão todos zoados, mas o Merovingian ainda mantém um certo grau de respeitabilidade pra ele, do personagem, não precisa ser o Merovingian na mesa de jantar gigante, no restaurante, super demodé. Com a Mônica Bellucci do lado. Com a Mônica Bellucci do lado e tal. Mas pode ser o Merovingian mais inteiro. Tipo, um cara que soube se modernizar e tal. Mas tudo bem. É uma escolha. São escolhas. Escolhas de narração. Ela escolheu que... beleza. Vamos chutar o balde e tal. Pra mim, adicionou um pouco esses callbacks no final. O Merovingian, ele participa berrando só. É legal ele estar aí. É legal ele ter sobrevivido. Mas ele não faz muita coisa. Ele, de novo, faz o que ele fez no 2. Ele é um subchefe. É um subchefe que tem uns capangas, mas que na hora do vamos ver ele não participa de nada. Ele fica e ali a briga berrando. com eles é bem, bem abaixo da briga do 2, né? Meu Deus, muito abaixo. A briga do 2 é super estilosa. Tipo... não é estilosa porque estilo é todo... essa briga desse 4 é um estilo também. Mas ela é muito plástica, né? A briga do 2. É muito, muito plástica. Então, assim, a sensação que me dá assistindo é que que foi meio que, tipo, vamos só dar uma resposta nas coisas que a gente precisa dar. Não, mas tem de ter um filme aqui. Então tá bom, vamos pôr um filme aqui. E aí, nesse filme, eles colocam cenas do primeiro Matrix. Tipo, isso me incomodou bastante. Me bodeou. Olha aqui, tem a cena do Morpheus e do Neo no mesmo lugar que eles estão ali, naquela choupana japonesa, no tatame, no dojo. Sim, desnecessário também. Pra quê, sabe? E ainda
a cena do Agent Smith, que pra mostrar que... aliás, parece que o Hugo Weaving ia fazer o papel Sim, do Smith, mas sim. não deu por causa da pandemia e de teatro, sei lá. Aproveitaram pouco o Smith. O Smith tem a própria agenda. Não acho ruim. Pô, Não acho ruim. adoro o ator, acho. Jonathan Groff? E ele faz um puta papel muito bom aqui. Acho que ele pegou o carisma que precisava ali, ele é um bom Smith. Eu acho que... Ele é. Não, eu acho assim, as duas adições, tipo, as 4 principais adições, o Morpheus novo, a Bugs, o Analista e o novo Smith, todos funcionam super bem. Sim, são... Mas eu tenho uma ressalva. Assim. Ah. Eu tenho uma dúvida. Ele tinha acabado com o Smith. Por que colocaram ele de novo, o código? Não é que ele acabou, né? Ele é meio que a chave do 3, né? Sem ele não tem final, não tem o acordo. Sim, mas o acordo ele faz antes de terminar o Smith. Eles terminam o código do Smith. O Smith deixa de existir. Eu não lembro Explode de detalhes, todos. Acho que a questão do Smith existia porque ele é uma falha, ele é uma mutação genética ali dentro do código e que ele vai, pelo menos no original, ele faz um contraponto ao Neo e um complemento ao mesmo tempo, né? Ele caça o Neo, mas ele também é por causa dele que a gente consegue finalizar a primeira trilogia. Ele aparecer de novo, talvez seja o novo... De novo, tô dando desculpa pela diretora, porque não tá explicado isso. Sim. É uma nova manifestação que é uma coisa que precisa acontecer de novo. Não sei. Talvez, mas eles justamente fizeram o Neo e a Trinity estarem os dois. Não tá no porque texto era do pra ter o filme. equilíbrio. Pois é. E tem... Aí também não dá pra fugir, né? Eu gostei da ideia do novo Morpheus ser uma mistura do Smith com o Morpheus. Porque ele começa Eles como um falam agente, né? Eles falam isso. Ele é chamado de Smith, Pois o é. Morpheus. Pois é. E eu achava legal, eu falei, porra, aí é legal. Ele programou. Inconscientemente, ele pôs o grande antagonista dele dentro do Mas a partir código. do momento que ele acorda, o Morpheus, ele não tem nada mais Smith o tempo todo. Não tem. Então, não volta. Mas aí podia ter posto, né? Pois é, justamente. Faltou ali. Aí precisava colocar o Smith de verdade. Então, aí que tá. É muita oportunidade perdida, assim. Muita coisa que a ideia é boa, mas não cabe no filme. Não cabe num filme só. Talvez isso valeria uma trilogia nova. Eu falei que eu achei que o filme ele deixa muita coisa em aberto, porque qual que é o final do filme? É uma conversa. Ele senta e fala lá com o Neil Patrick Harris numa ideia que é o mais próximo que eles chegaram do Bullet Time, que é o analista trava o Neo em super câmera lenta e ele vai ao contrário super rápido. Ele se mexe normal, né? Não, ele se mexe rápido. Se mexe deixando uns rastros, assim. E aí eu vi que eles fizeram isso na câmera. Foi foda pra caralho. Que era uma ideia super legal, que é uma ideia... que é uma ideia usando um rig de câmera 3D. E o rig de câmera 3D são 2 câmeras apontadas para um espelho, filmando a mesma coisa, em posições diferentes. Às vezes uma câmera está a 90 graus da outra, assim. E elas estão, assim, ligeiramente diferentes para você ter os 2 olhos ali. No caso aqui, não foram usados para mudar o visual, o ângulo de visão, mas elas estavam filmando a mesma coisa em velocidades diferentes. Uma câmera estava a 6 frames por segundo e a outra estava 120. Então a que estava 120 é a câmera lenta, a que estava 6 é a câmera rápida. E aí eles colocaram isso junto no mesmo vídeo e funcionou. Ao invés de gravar em tela verde, acelerar e depois gravar de novo Não, eles fizeram na câmera. Eu achei essa inovação tecnológica super legal, digna do Bullet Time, bonita, assim. Que também foi uma inovação. Que foi super inovação, né, que todo mundo usou. Não foram eles que inventaram, mas foram eles que puseram no mainstream. O Gondry usou antes, etc. Eu acho que... Eu tenho a impressão que eu tinha visto um Bullet Time num clipe do Michael Jackson antes. Tipo, acho que não é Stranger in Moscow, mas talvez seja. Ele sai... Ele tá num café... E tá chovendo lá de fora. E aí quando ele sai andando, a chuva tá meio que caindo muito devagar e ele vai passando nas gotas. Assim. Eu acho que a gente já teve essa conversa e acho que a conclusão era que não era. Que não era, mas era tipo... Que o Bullet... mas que o Bullet Time mesmo foi... Primeiro no comercial, acho que de vodka do Gondry. E depois ele usou no Like a Rolling Stone. O cover do Like a Rolling Stone pelos Rolling Stones. Dos Rolling Stones mesmo.
enfim, o Matrix 4 fica brincando o tempo todo com essa história. A gente precisa de um bullet time novo, né? Porque tem toda essa história do vamos fazer um quarto jogo. E eles falam, a gente precisa de ação, tem todas as ideias de merda que os fãs vão ter sempre. E aí a resposta pro bullet time é essa inovação tecnológica aí e o fato de que não tem uma cena de ação super chamativa como teve. Então a gente falou que tinha uma cena, talvez duas aí, que a ação é boa. Eu acho que a primeira delas, talvez não seja a que você vai falar, é a cena do trem deles, dos portais. Mas é essa aí. É essa? É essa aí. Tá, pra mim é só essa. Não é essa que me veio à cabeça em primeiro lugar. É uma cena legal, competente e tal. Eles precisaram mudar. Olha que oportunidade perdida. Antes, eles precisavam ir até uma cabine telefônica para se desconectar. Só que hoje em dia a gente tá sempre conectado e tal. Celular, no bolso de todo mundo. Não faria sentido você usar a metáfora do telefone. Então, ao invés de usar isso e usar, sei lá, tem que estar perto de uma torre de transmissão, ou tem que estar com o celular tal, ou sei lá. Ao invés de evoluir essa ideia do celular, eles resolveram falar, não, agora eu preciso abrir um portal num espelho. E tudo bem, o espelho tem tudo a ver com a metáfora do Matrix. Tem a Alice no País das Maravilhas e tal. Espelho é uma coisa que faz parte do Matrix. Mas parece que eles mudaram de ideia no meio ali, sabe? Era de um jeito e agora é de um outro que é completamente diferente, que não tem nada a ver com o primeiro. E eu senti que essa mudança foi uma mudança meio mal ajambrada, assim. Mas rendeu uma cena legal. Eu acho, é assim, como cena eu acho que ela funciona bem, porque ela é divertida. Eu acho que poderiam até ter esticado ela mais. Eu senti ela meio encurtada, assim. A sequência do Highway, parece que ela não vai acabar nunca. A primeira vez que você assiste a sequência, ela tira o seu fôlego. Você fica na ponta da cadeira. Primeiro, não tem Neo. Sim. Não tem roubo. É briga com, tipo, Morpheus e Trinity, com um desgarrado aí, tendo de fugir de gêmeos que passam por parede. Sim. E de agente que a gente sabe que era o fim da linha, dentro de um lugar que o Morpheus sempre dizia pra não ir. Que, claro, a gente descobre momentos antes, né? Que ele sempre dizia. Mas tudo bem. Então você fica tenso, a música acompanha e é uma sequência assim, ó, vai dar merda agora. Ai, caralho. Ai, vai dar merda agora. Ai, caralho. Ai, vai dar merda agora. E não acaba a sequência de ai, vai dar merda agora, ai, caralho. E eu senti que, tipo, essa cena do trem poderia facilmente ter sido isso. Uma sequência longa de você com a sensação de que vai dar merda e que eles não vão conseguir. Ou como eles vão conseguir. Você fica assim, tipo, meu, tá... Então, tudo bem, pode ser que eles consigam, mas como? Porque eu não tô vendo como. E aí, de repente, tem a solução. Sim. Que é entrar no espelhinho. Então. E ali eu acho que eles encurtaram demais. Mas, tirando isso, eu gosto da cena. A cena é bonita visualmente também. Mas eu esperava mais também, como você. A outra cena que me veio... Outra? A minha primeira, assim... A que primeiro me veio à cabeça como uma cena legal de ação desse filme é o final da perseguição na cidade, em que eles usam o Swarm com pessoas que estão morando nos prédios em cima. Então tem a cena do cara... Começa a se jogar? Dormindo do lado da esposa e ele acorda, ele é assimilado pelos agentes, só que ele não vira os agentes como nos outros filmes, né? Ele só vira um zumbi. E ele sai correndo, tipo, sofrendo e quebra o vidro do apartamento e vira uma bomba, né? Vira um suicida, bomba suicida, tipo, sem explosivo, só caindo. Sim. E aí começa todo mundo a cair, né? Começa a ser aquela chuva de gente. Essa cena é legal visualmente, ela é legal visualmente. E eu acho também que, de novo, é uma coisa que poderia ter ido um pouco além e não foi. Foi, usado no limite ali só. É meio curtinho, assim, acaba. Tem aquela ideia, a hora que bate no carro ali, resolve. E o Neo tem que ficar usando os Hadoukens ali, protetores dele o tempo todo. Até ele encontrar com o Neil Patrick Harris e ter a conversa deles que, tipo... E aí o que eu ia falar lá pra trás, essa conversa... Tá, vou tentar acordar a Trinity e se der certo, a gente vai, beleza? Ele fala, beleza. Se não der certo, Blue Pill. Beleza, ele topa. E ele topa por quê? Por que o terapeuta topa fazer essa aposta que ele, assim, ele tá deixando, o Neo não tá conseguindo de bom grado, ele tá deixando. Porque ele sabe, e aí é uma ideia interessante, ele sabe que os seres humanos
nessa Matrix estão muito conformados, eles gostam de se desinformar. Toda aquela semente de coisas que eu falei lá no começo, de coisas atuais, assim, as pessoas estão querendo sofrer, as pessoas gostam de estar aqui, elas gostam da vida sofrida e elas leem uma realidade alternativa e elas gostam. Então, não importa o que vocês façam, vocês não vão conseguir. Ha, 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 ha. É uma ideia super legal. Ela é zero explorada. Ele fala isso no final do filme e aí o filme acaba. Porque ela consegue voar lá, ela consegue se libertar. Cadê o outro filme pra explorar essa ideia melhor? O filme que eu queria, e aí, né, foda-se o que eu queria, né, mas o filme que eu tava esperando do Matrix 4 era a partir daí. Sim, hoje. Matrix hoje. Tipo, o que as coisas de hoje em dia refletem nas ideias do Matrix de 99. E não tem, assim, ele menciona isso e desaparece. E acaba o filme. Sim. É só pra falar que falamos. Não, é complicado. E aí, tipo, o analista, ele tem um superpoder que seria imbatível, a meu ver, assim. Eles resolvem também de um jeito, tipo, o dele pausar o tempo pra controlar o Neo. E aí, quem resolve? O Smith. Pois é. Aparece, soca e pelo ele quê? e vai embora. Porque eu também odeio o terapeuta. Tipo... eu só precisava fazer isso. Tipo, você tá convivendo com o terapeuta há quantos anos aí e você não fez nada? E agora você vai fazer. Então, de novo, tipo, tudo que tem potencial de ser legal e deixou a desejar, assim. E confesso que quando eu tava vendo o filme, não pensei tanto nisso, assim. As coisas apareceram um pouquinho, mas eu tava, vamos esperar acabar. E acabou meio mais ou menos. Mas eu vendo o filme, eu saí assim, é divertido, mas não tinha porquê. Faz uma matéria com a Lana e a Lily falando de como elas acharam merda o jeito que foi usado o Matrix até aqui na cultura pop. Não precisava, ela já tem o tweet. Exato. Tem o tweet do... Quem que é? É a Ivanka Trump, mais alguém? Falando, take the red pill, e ela só fala, fuck you both. Sim. Pronto, e tá ótimo. The Matrix Resurrections, é só isso, tá bom, cara. É muito capaz de ter nascido logo depois. Mano, você viu que estão usando o nosso filme pra ir? Meu Deus, vamos fazer essa porra. Acho que elas agora. já sabiam, né? Isso, a carreira delas inteira foi ter que desviar desse tipo de coisa, que agora tá muito mais forte, né? Sim. O noise tá ganhando, o ruído ganha do sinal, né? Bom, é isso. Vamos ver se de repente parece que fez dinheiro. Então, tem a questão aí, né? Tipo, fez algum dinheiro, mas não fez tanto. Por outro lado, teve muita audiência no HBO Max, aparentemente. Sim. Então, juntando essas duas coisas, deve dar pra garantir a vontade da Warner de fazer mais. Agora, se elas querem fazer, ou se ela quer fazer, outros 500. Você ficou chateado da Trinity voar ou você achou de boa? Não, eu tava esperando. Tinha certeza. Aquela cena ali, eu tinha certeza que ela ia voar e que ela que ia segurar. Né? Isso foi Looney Tunes, né? Eu achei uma não questão, assim. Tentaram transformar numa questão, mas é uma não questão, por favor. Sim. Pelo amor de Deus. Tipo, ela não é de hoje que ela tá... Que ela faz parte dessa... Que não é só o Neo, né? A história do Matrix é que ele é o escolhido, mas ele tá integrado com ela o tempo todo. É por causa dela que as coisas acontecem. Se não fosse ela, não... Ela e o Smith, né? Como eu falei antes. Então, não tava... Eu tinha certeza que ela ia voar naquele momento quando eles pularam. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, Matrix Resurrections, o Matrix 4, tá fechado aí. Claro que tem mais coisas pra falar, mas a gente esquece e também acho que já tá mas bom. É pra isso que existem as redes sociais. Se a gente esqueceu de alguma coisa... Quais? Se você pensou em algo que a gente não pensou, e é muito fácil, porque a gente é bem limitado, fala com a gente nas redes sociais ou no facebook.com/podcast Catching Up. Isso, no Instagram e no Twitter nós somos o @podcatchingup. E pode mandar um e-mail pra gente no podcastcatchingup@gmail.com. Ou falar diretamente com a gente no Twitter, eu sou @dedonato. E eu sou o @odesinformante. Mostra aí pra amigos, ouve a gente, comenta nas redes sociais, dá share no pod. Vamos lá, vamos fazer o meio crescer aqui. Smash that like button and subscribe. Não. Algo assim. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais.